O Eduardo tá cagando pro projeto da anistia, sacou? O que o Eduardo quer é a continuidade do conflito entre Trump e STF. Outra parte que é bem interessante, né? O Eduardo Bolsonaro mandou compartilhar algo que deveria ter alguma relação com o Gilmar Mendes, né? Algum ataque ao Gilmar. Aí o Jair responde: não! Esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Tenho conversado com alguns do STF. Todos ou quase todos demonstram preocupação com as sanções. Me ligue. Ele tá ali, né? Aparentemente o Jair, você vê que ele, por mais que seja tratado como um grande inimigo dos caras, ele mantém a interlocução com o ministro do STF. Me parece ser o caso do Gilmar. E através dessa interlocução, talvez ele tente construir um beneplácito ou uma saída. O Jardel Carvalho. Essa conversa com alguns do STF não anula o julgamento? Curioso, né? Ele vai ser julgado por eles, ele mantém interlocução com os caras? Ele faz embargos auriculares por WhatsApp? E você até chegou a falar sobre isso. Acho que é a parte mais importante do áudio que o pessoal falou. Isso aqui não foi nem áudio, foi um trecho. Vamos lá. Essa é a parte que é... Assim, eu não vi se o bolsonarismo tá se rebelando por conta disso. Eu acho que não, tá? Vamos lá, abre aspas. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Ou seja, se passar uma anistia light, eu nem sei, vamos ver os termos dessa anistia light, o apoio oriundo dos Estados Unidos vai parar. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia. Ou seja, temos que decidir por uma hipótese de confronto com o STF sem o projeto da anistia passar na Câmara, entendeu, Riso? Sim. Ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. Ou seja, o Eduardo tá cagando pro projeto da anistia, sacou? O que o Eduardo quer é a continuidade do conflito entre Trump e STF. Eu quero voltar nisso, Riso. Eu quero voltar nisso. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos está sendo posto do Trump. Logo, o Trump não está interessado numa anistia. Há um interesse por parte do governo americano no conflito não só com o STF, mas no conflito com essas autoridades brasileiras. Isso nos dá pistas, eu vou jogar aqui para vocês, sobre o verdadeiro interesse americano nessa treta. Porque, de acordo com ele, os Estados Unidos, se houver uma anistia, os Estados Unidos tiram o pé. Os Estados Unidos só mantêm o pé no acelerador se não for feito nenhum acordo no Brasil e se continuar a briga contra o Alexandre de Moraes e contra o STF. Ou seja, além do interesse comercial, há um interesse legítimo por parte do governo americano em continuar uma briga. Mesmo que, olha só que interessante, mesmo que o acordo em questão possa salvar não só as pessoas que foram presas ali, como talvez o próprio Bolsonaro. Tá? Aí o Eduardo coloca: neste cenário você não teria mais o amparo dos Estados Unidos, o que conseguimos a duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado no final de agosto. Então, talvez o que o Eduardo esteja falando é o seguinte, que a ideia de anistia, conforme estava sendo construída, se não for uma anistia que salva completamente o Bolsonaro e o coloca na eleição e inclui o próprio filho, ela não vale a pena e os Estados Unidos vão tirar o pé. E que, num acordo desses, além de tudo, os Estados Unidos tirariam o pé do Bolsonaro, e aí o Bolsonaro pode vir a tomar uma condenação ou também continuar inelegível. Em resumo, a chave central do trabalho deles é o salvamento do Bolsonaro, mas também a manutenção de uma guerra contra o STF, que me parece ser o que interessa ao Donald Trump. Me parece, o interesse do Eduardo natural seria ele próprio, Eduardo, poder concorrer às eleições e o pai dele não ser preso. Acho que esse seria o cenário ótimo. Pro Eduardo, o cenário em que o Jair não é candidato a presidente, porque fica sem direitos políticos, e ele, Eduardo, mantém direitos políticos, também não é preso. Eu acho que é bem interessante. Bem interessante. E aí, né, onde a gente vai parar nisso, tá? Imagina se você, o seu nome é, sei lá, Edson. Quem é Edson? Edson é um homem brasileiro que foi alimentado com teorias da conspiração, teorias da conspiração, com teorias da conspiração,
com argumentos bolsonaristas, anos de terça livre, à época, certos programas que tinham bolsonaristas na PAN, depois os programas da Revista Oeste, aí o cara caiu na Cracolândia do pastor Sandro Rocha, caiu nos caminhoneiros, grupos de caminhoneiros, caiu no Zé Trovão. Esse cara, ele navegou nessa Cracolândia aí por anos. E esse cara tinha certeza que as eleições foram fraudadas, e ele pegou e foi pra frente de um quartel pedir a intervenção militar, e ele abria e via as redes do Figueiredo, do Constantino, e via ali que, faltava pouco. Era o lance de convencer um general aqui, um general ali, que as Forças Armadas iam atuar. Ele cumpriu o papel dele, ficou lá debaixo do sol, debaixo de chuva, num verão inclemente, apoiando o capitão. O capitão vai embora do Brasil no fim do ano, vira o ano, ele prossegue lá. Aí ouvem que há um zum, que se você fizer uma manifestação na frente do Congresso Nacional, aí as Forças Armadas vão agir. Esse cara ouve um zum, eles vão pra frente do Congresso. Estranhamente, as forças ali do GDF nada fazem, esse cara avança, resolvem invadir o Congresso Nacional, invadem a Presidência da República, invadem o STF, destroem tudo. E aí, acho que as Forças Armadas vêm. Quando eles olham, elas vieram. Quando chegam para prendê-los e não para derrubar o sistema. Esse Edson imaginário, ele tá preso. Até agora. Ele tá preso desde o começo de 2023. A vida dele já meio que destruída. Esse Edson já tomou uma condenação de pelo menos 7, 8, 9, 10 anos, tá? E não vai ver por muito tempo o sol nascer redondo. Edson, mais uma vez, ele é a bucha de canhão, ele é o último da fila na lista de prioridades de quem supostamente o defende. Uma coisa que o Kim levantou vai lá o Kim soltou um vídeo muito forte ontem, tá? Vai no Instagram do Kim, né? Assim, até os deputados já esqueceram dessa turma. É esse aí. Dá uma olhada, o Kim trouxe uma resposta bem legal disso. Vitória! Vai ser pautado o fim do foro, vai ser pautada a anistia pra semana que vem. Semana que vem foi semana passada. Não foi pra pauta da semana passada, não está na pauta dessa semana, não estará na pauta da semana que vem. Os parlamentares que reproduziram Bolsonaro mentiram pra vocês, tiveram centenas de milhares de likes vendendo essa vitória pra vocês. Não era semana que vem? Essa é a minha diferença pra parlamentares que querem te enganar. Eu não vou mentir pra você. Eu não vou vender uma falsa vitória pra ter o seu like, pra você me colocar como herói. Eu fui muito criticado por Bolsonaro, pelos bolsonaristas, quando eu fiz vídeos falando isso e dizendo que eu não ia participar daquilo. Apanhei de todo lado. Cadê todo mundo que me criticou porque eu não fiz parte dessa farsa, desse teatro, e que depois disse, conseguimos, vitória! Cadê? Não foi, mentiram pra vocês. Não enganaram eles. Eles não são otários. Eles fazem vocês de otários. Eles sabiam que não tinha nenhum compromisso do Hugo Mota pautar nada, porque eles já votaram no Hugo Mota sem ter compromisso de votar nada. Eu disse isso pra vocês quando eu justifiquei o meu não voto no Hugo Mota. Pode vir onda de gente falando que não vai mais votar em mim. Eu prefiro decepcionar falando a verdade do que chegar aqui, ser ovacionado por todo mundo, fingindo pra vocês que eu tive uma grande vitória, que eu tô fazendo uma grande luta em prol de vocês, quando na realidade é só teatro. Teatro eu não vou fazer, não tô aqui pra fazer teatro, não tenho vocação pra ser ator, beleza? Ele mentiu. A turma lá botou o esparadrapo, a gente criticou. Aí ficou aquele vagabundo lá do Fernando Holliday atacando o Kim. Criaram a fake news de que o Kim estava junto com o PT. O Kim, como qualquer pessoa normal, vai rir do que é ridículo. Porque era ridículo. E adivinha, além de ridículo, era falso. Era falso. No fim, não fizeram porcaria nenhuma. Andaram com a anistia, não andaram nada. O Hugo Mota tá querendo pautar agora uma agenda pró-governo Lula. Tem uma agenda pró-Lula rodando aí com o Hugo Mota. Então, esse cara, aquele Edson hipotético que eu coloquei, né? Esse cidadão brasileiro, o nome dele é Edson Brasileiro da Silva. Edson Brasileiro da Silva preso. Esse cara tá... Né, ninguém liga. Esse cara é um boneco nessa história. A história é ridícula. O Gabriel Pereira Gado, mais uma vez abandonado no meio da estrada, mas eles não abandonam. Os caras mantêm uma lealdade ao Bolsonaro, cara, canina. Eu nunca vi uma parada dessas. Tá? É uma lealdade que alguns lulistas têm, mas assim... Esses caras, você vai lá e como é, o cara vai arrumar argumentos pra permanecer defendendo o Bolsonaro. Mas se ir atrás dessas pessoas que estão na cadeia, mesmo sendo usadas como elas estão sendo usadas, elas vão continuar defendendo o Bolsonaro. Ó, o canal Admissão falou, eles só ligam pro Edson se ele morrer na cadeia. Aí vira exemplo pra falar em cima de carro de som. Tá errado. É o Clesão, é igual o Clesão. Clesão é o seguinte, agora que ele morreu, ele tá super útil. Não, estamos aqui pela família do Clesão. Bolsonaro, você
você vai pegar uma parte dos 17 milhões que você levantou em doação e você vai dar pra família do Clesão? Bolsonaro, você vai pegar um pedaço desse dinheiro que você levantou pra uma vida fácil com os seus seguidores e vai, sei lá, oferecer assistência jurídica e algum tipo de assistência, inclusive financeira, pra todas essas famílias? Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.